Mencionando nesse momento os boletins de ocorrência nas últimas 24 horas, em termos de 10º BPM, sediado aqui no CISP-2, em Palmeira dos Índios. Foram 9. Começo pormenorizando o BO 1343925. Perturbação do sossego ou trabalho alheio. A guarnição do Tático Rural 1 estava em patrulhamento na cidade de Minador do Negrão, quando na rua Belarmino Vieira de Barros, avistou a motocicleta Honda CG 150 que estava com escape adulterado, produzindo barulho excessivo. De imediato, a guarnição procedeu com a abordagem e verificou que o condutor não possuía CNH, classificação A, apenas A e B, e que o sistema de escapamento estava alterado. Diante disso, a guarnição realizou o termo circunstanciado de ocorrência em desfavor deste, com base no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, embasado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso de habeas corpus 146.646 de Minas Gerais. Foram também confeccionados 3 autos de infração de trânsito, pendências acionadas no local, moto liberada para condutor habilitado. O fato foi registrado às 12 horas e 16 minutos do dia 22 de julho, no centro de Minador do Negrão. Anuncia o BO 1343928, entregar o veículo à pessoa inabilitada. A guarnição de RP7 Igaci, pertencente ao 10º BPM, fazia rondas no povoado Lagoa do Félix quando deparou-se com o condutor aparentemente menor de idade pilotando a motocicleta. Ao proceder à abordagem, verificou-se tratar de menor de idade, 17 anos. O condutor relatou que a motocicleta pertencia ao seu genitor e que teria pego com sua anuência para buscar a sogra. Diante da situação, ficou constatada a situação do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, entregar veículo a menor, que além da infração de trânsito é considerado delito de menor potencial ofensivo. Ato contínuo, a proprietária da motocicleta apresentou-se ao local. Foram feitos 3 autos de infração de trânsito, foi lavrado o termo de circunstanciado de ocorrência, a motocicleta foi liberada para um condutor habilitado, uma vez que não havia meios para o recolhimento do veículo. Ressalta-se que o autor da infração penal assinou o compromisso de comparecer espontaneamente ao Juizado Especial Criminal em data posteriormente marcada. O fato foi registrado às 12 horas e 27 minutos do dia 22 de julho, esta terça-feira, na zona rural de Igaci. Adiciona o BO 1343934, entregar veículo à pessoa inabilitada. A RP8, junto com o supervisor do 10º BPM, deslocou-se para o município de Minador do Negrão a fim de realizar fiscalização de trânsito. A guarnição, ao abordar o motociclista e perguntado se ele possuía CNH, respondeu que não. Perguntado a quem pertencia a moto, respondeu que era do seu patrão, dono de uma padaria, e que este havia lhe entregado o veículo para que ele, o piloto da moto, fosse almoçar e depois retornasse para o trabalho na padaria. Após a narrativa feita pelo motociclista, a guarnição entrou em contato com o dono do veículo para que este comparecesse ao GPM de Minador do Negrão para sua oitiva sobre a narrativa alegada pelo piloto da moto. O dono do veículo compareceu e confirmou que havia entregado a motocicleta ao seu funcionário para que fosse almoçar no sítio Torta, domicílio do piloto da moto. Diante do exposto, foi realizado o TCO em desfavor do proprietário da motocicleta por entregar veículo automotor à pessoa inabilitada. Foi confeccionado também um auto de infração de trânsito. O fato foi registrado às 13 horas e 24 minutos desta terça-feira, 22 de julho do ano 2025, no centro de Estrela de Alagoas. Anuncia o BO 1343939, morte a esclarecer. Populares avisaram que um corpo estava no sítio Toca por volta das 12 horas, sentido Lagoa do Ouro, Pernambuco. Fomos ao local e constatamos que se tratava de um achado de cadáver. Não foi possível a identificação do corpo. Isolamos o local e foi acionado o IML, o Instituto de Criminalística, e o corpo foi recolhido. O corpo tinha marcas de perfurações na região da cabeça. O fato foi registrado às 13 horas e 50 minutos do dia 22 de julho do ano em curso, na zona rural do município de Quebrangulo.
Noticia o BO 1343993, porte de arma branca. A guarnição do Tático Rural 2 realizava rondas na terceira travessa Antônio Matias, no centro da cidade de Palmeira dos Índios, quando se deparou com o indivíduo F.F.S. que trajava camisa azul e calça jeans, próximo ao bar da Feira do Peixe. Feito a abordagem, o efetivo policial encontrou entre seus pertences um objeto perfurante do tipo perfurador artesanal, feito com a barra de ferro com a ponta afiada em formato de estaca, em um local próximo ao que foi localizado o indivíduo, o qual o senhor de iniciais F.F.S. confirmou que era seu o referido objeto. A guarnição procedeu à elaboração do TCO em desfavor do indivíduo por porte de arma branca. E, após isso, ele foi liberado. A arma branca foi apreendida e recolhida ao CISP de Palmeira dos Índios. A guarnição retornou ao patrulhamento ordinário. O fato foi registrado às 17h28 do dia 22 de julho de 2025, no centro de Palmeira dos Índios. Elenco BO 1344026, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição rural 1, ao realizar um ponto de bloqueio quando avistou uma motocicleta a qual o seu condutor apresentava dificuldades para pilotá-la, além de seu farol inoperante e colado por fita adesiva, de pronto a guarnição decidiu fazer a abordagem, então foi constatado que o mesmo não tinha habilitação ou permissão para a condução do veículo. Levando isso em consideração e o fato do condutor apresentar dificuldades na condução do veículo, chegando até a fazer zigue-zague na rua em questão, que é uma rua conhecida pela grande movimentação de pessoas, devido ser um ponto turístico da cidade. Sendo assim, caracterizando-se um perigo de dano para os pedestres e veículos estacionados na rua. Foi confeccionado um TCO pelo artigo 309 do CTB. O veículo foi liberado no local para o condutor com CNH. O fato foi registrado às 19h09 do dia 22 de julho do ano em curso, no centro de Palmeira dos Índios. Sintetiza o BO 1344033, apoio a instituições públicas. A guarnição da RP1 foi acionada via Copom para prestar apoio no Fórum da Comarca de Palmeira dos Índios, a fim de garantir a segurança e ordem durante a realização de uma audiência do Tribunal do Júri. A equipe deslocou-se até o referido local, onde se fez presente das 8h30 até o encerramento da sessão, que ocorreu por volta das 19h30. A atuação transcorreu dentro da normalidade, sem registro de intercorrências. Encerrada a audiência, a guarnição realizou, a pedido da juíza, a escolta do réu até a cidade de Estrela de Alagoas e em seguida retornou à base para dar continuidade ao serviço ordinário. O fato foi registrado às 19h38 do dia 22 do mês 7 do ano 2025, no centro de Palmeira dos Índios. Simultaneamente, destaca o BO 1344053, usuário de entorpecente, a guarnição de Tático 1, pertencente ao 10º BPM, efetuando rondas na área central de Palmeira dos Índios, recebeu denúncia de populares na Praça da Independência, que alegaram que na frente do Hotel São Bernardo foi observado certa movimentação suspeita do uso de entorpecentes. Ao chegar no local e ao fazer buscas pessoal em indivíduos que estavam naquele local, foram encontradas substâncias análogas à maconha e crack em posse da senhora N.M.D.S. 55 anos, sexo feminino. Logo após o final da abordagem, foi lavrado o TCO em desfavor da mesma, em virtude do artigo 16, adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O fato foi registrado às 20h56 do dia 22 de julho de 2025, no centro de Palmeira dos Índios. E findo a narrativa dos boletins de ocorrência pertencentes ao 10º BPM, inerente às últimas 24 horas, com o BO 1344064.
O crime, desobediência. A guarnição do Tático Rural 2, juntamente com o Supervisor e Tático Rural 1, estavam em patrulhamento na rua Dom Bosco, no bairro Alto do Cruzeiro, no momento em que se deparou com o indivíduo próximo ao beco da Travessa Dom Bosco e deu voz de abordagem ao indivíduo, expressamente ordenando que o mesmo parasse e pusesse as mãos na cabeça. O indivíduo empreendeu fuga, se evadindo do local em direção à sua residência, percorrendo por alguns becos do bairro supracitado, uma conduta que se enquadra em desobediência, prevista no artigo 330 do Código Penal brasileiro, sendo alcançado logo em seguida em sua residência, na sala desta, tendo em vista que a guarnição visualizou o indivíduo adentrando-a e tentando fechar a porta para se homiciar no interior da casa, tendo em vista a ação do indivíduo, configurando o flagrante de delito da conduta de desobedecer a ordem expressa de autoridade policial. A guarnição procedeu com a abordagem e revista do indivíduo e em seguida lavrou o TCO em seu desfavor. Após lavrados os procedimentos, a guarnição retornou ao seu patrulhamento normal. O fato foi registrado às 21 horas e 53 minutos do dia 22 de julho de 2025 no bairro Alto do Cruzeiro, em Palmeira dos Índios. E agora passo a discorrer a área policial dentro de todo o nosso estado de Alagoas, o que aconteceu na seara da criminalidade, dos acidentes. O relato mais completo, inteiro, teor, é claro que vocês só conferem com exclusividade aqui no Embalo Total. Destaco que pais chamam a polícia após filha ser vítima de importunação sexual em hotel. A PM foi acionada no final da tarde da última segunda-feira, 21 de julho, por um casal que estava hospedado em um resort na Barra de Santo Antônio, cidade a 46 quilômetros da capital, região norte do estado de Alagoas. De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, os militares foram acionados por um casal de hóspedes que afirmou que a filha adolescente foi vítima de importunação sexual. A menor teria sido abraçada por outro hóspede sem consentimento. É da Polícia Militar a informação de que o acusado foi encontrado visivelmente embriagado e, momentos antes, estava dormindo em uma cadeira da piscina do resort. Todos os envolvidos foram encaminhados à central de flagrantes, onde o agressor foi autuado pelo crime de importunação previsto no Código Penal brasileiro. Mãe e filhas golpistas são presas por fraudar venda de mais de 40 imóveis em Alagoas. Duas mulheres, a mãe e a filha, de 49 e 23 anos de idade, respectivamente, foram presas em flagrante pela Polícia Civil. Elas são acusadas de aplicar diversos golpes relacionados à venda de imóveis em nosso estado. As duas são apontadas como estelionatárias, com mais de 40 registros policiais, 4 inquéritos em andamento e 8 processos judiciais, todos ligados ao crime de estelionato. A prisão aconteceu na central de flagrantes em Maceió, após uma das vítimas denunciar que teve imóveis furtados em um imóvel que teria vendido à dupla, mas cujo pagamento nunca foi finalizado. Segundo a denunciante, a suspeita pagou apenas um sinal pela cobrança de um apartamento mobiliado no bairro da Mangabeiras, mas começou a retirar os móveis do local antes de concluir a negociação. Policiais militares estiveram no imóvel, confirmaram a denúncia e conduziram a mulher à central de flagrantes. No local, a Polícia Civil constatou que ela e a mãe já eram investigadas por diversos outros golpes semelhantes. De acordo com a Delegacia de Estelionatos, a dupla simulava interesse em imóveis anunciados em plataformas digitais. Após realizar um pagamento simbólico como entrada, tomavam posse dos imóveis e passavam a revendê-los, como se fossem legítimas proprietárias. Além disso, retiravam todos os móveis e objetos de valor. A prisão foi formalizada sob coordenação do delegado Dr. Antônio Carlos Magalhães. Além disso, também contou com a participação dos delegados Dalberto Pinheiro e doutora Michele Rocha Ribeiro, da Delegacia de Estelionatos, além do doutor Bruno Leocádio, da 6ª Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde também existe o inquérito em fase de conclusão contra as suspeitas. Diante da situação e da prática reiterada dos crimes, foi solicitada a prisão preventiva das duas mulheres. As investigações seguem em andamento e a polícia não descarta o surgimento de novas vítimas.
Trago à tona a Operação Nacional investiga golpes contra idosos em Alagoas e outros 4 estados. A Operação Entre Lobos, que foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 22 de julho, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão aqui em Alagoas e em mais 4 outros estados. Essa ação, para quem não sabe, visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Em Alagoas, a ação contou com apoio operacional do Núcleo de Gestão da Informação, o NGI, do Ministério Público do nosso estado e da Seção de Crimes de Informática do Instituto de Criminalística de Maceió. A equipe foi essencial para a aplicação dos protocolos forenses exigidos em operações dessa natureza. Digo que suspeitos de decapitar homem ainda vivo são presos pela Polícia Civil. A equipe da Delegacia de Homicídios da 6ª Região, sob o comando do Dr. Flávio Dutra, prendeu ontem, 22 de julho, 3 suspeitos de envolvimento em um homicídio brutal que aconteceu em Teotônio Vilela na madrugada do dia 26 de junho desse ano e que nós também notificamos aqui no microfone massacrante de audiência da número 1 da cidade. Na tarde desta terça-feira, 22 de julho, contra 2 homens e uma mulher de 20, 22 e 26 anos, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão domiciliar. Durante as investigações, a equipe policial apurou que a vítima, identificada como José Walisson dos Santos, de 24 anos, estava consumindo bebida alcoólica com os suspeitos momentos antes do crime. Segundo relatos e provas colhidas ao se despedir e tentar deixar o local, José Walisson foi alvejado com aproximadamente 6 disparos de arma de fogo pelas costas. Mesmo ferido e agonizando em via pública, a vítima ainda chamou por socorro. Em seguida, de forma cruel, um dos suspeitos desferiu golpes de facão contra a vítima, atingindo-lhe o pescoço e decapitando-a, ainda com vida, revelou o delegado Dr. Flávio Dutra. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação dos envolvidos. Os vídeos mostram 2 suspeitos em fuga logo após o crime, um deles gritando: "A gente arrancou a cabeça dele ainda com vida", ao que o outro respondia: já é. O conteúdo das gravações evidencia a extrema periculosidade e frieza dos autores, pontuou a autoridade policial. Dou ênfase a um acidente na BR-101 que deixou carros destruídos e mobilizou Polícia Rodoviária Federal, além de bombeiros em São Miguel dos Campos. Um acidente envolvendo ao menos 2 veículos foi registrado na manhã de ontem em um trecho da BR-101, nas proximidades da Ladeira do Varela, em São Miguel dos Campos, zona da Mata de Alagoas. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Corpo de Bombeiros, que foram acionados por volta das 11 horas. Nas imagens exclusivas que vocês estão visualizando na tela do nosso canal do YouTube, mostram vários veículos danificados às margens da rodovia. Um dos carros aparece tombado com a lateral encostada no chão, enquanto o outro, de cor branca, teve a traseira completamente destruída. A dinâmica do acidente não foi divulgada oficialmente. Ao lado dos automóveis, um caminhão aparecia estacionado aparentemente sem danos, mas há marcas de pneus em uma área de vegetação, indicando que o veículo pode ter saído da pista durante a colisão. Até então, a gente não tinha informações confirmadas sobre as vítimas. Enfatizo que Pitbull mata cachorro em Arapiraca. Morador acusa tutora de negligência. Olha, lembra que eu disse que hoje iríamos narrar outro ataque de Pitbulls? Não somente a pessoas, mas com outros animais também. E realmente eu tinha razão, foi lá em Arapiraca. Uma moradora da região, revoltada com a situação, acusou a tutora do animal de negligência e afirmou que outros cães também teriam sido mortos. Um cachorro morreu após ser atacado por um pitbull no bairro Canaã, em Arapiraca, no agreste alagoano. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, onde circulam imagens do momento em que uma mulher aparecia tentando retirar o pitbull do local após o ataque. Uma moradora da região, revoltada com a situação, acusou a tutora do animal de negligência e afirmou que outros cães também teriam sido mortos, embora os vídeos não mostrassem esses supostos ataques. Pitbull comeu os cachorros aqui da minha rua. Essa desgraçada miserável da
reticências, né? Declarou a moradora. Até então não tínhamos informações sobre providências legais contra a tutora do Pitbull. Apenas friso e reitero o uso obrigatório de focinheira, né, bem como do guia curto para animais excessivos, né, ou as raças mais agressivas, aliás, as raças mais agressivas, Pitbull, Rottweiler, dentre outros, que a gente mencionou também na edição desta quarta-feira, 23 de julho, quando das manchetes do dia no programa Embalo Total. Ministério Público, finalizo, informando que o Ministério Público abre investigação sobre contratações irregulares em Teotônio Vilela. O MP aqui de Alagoas instaurou um procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades na contratação de servidores da Prefeitura de Teotônio Vilela. A investigação recai sobre nomeações feitas sem concurso público ou processo seletivo, em especial desde o ano de 2019. Segundo dados do Portal da Transparência, o município mantinha apenas em março deste ano 1.394 funcionários temporários exercendo diversas funções, incluindo professores e coordenadores escolares. Um documento do MP aponta que o último concurso público municipal foi realizado há 5 anos, o que levanta sérias dúvidas sobre a legalidade das contratações recentes. Diante disso, o MP enviou um novo ofício ao prefeito do município, solicitando explicações sobre o motivo das admissões sem processo seletivo. A gestão tem um prazo de 10 dias para apresentar justificativas e informar quando pretende realizar um novo concurso público. O órgão ministerial reforça que a medida visa garantir o cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Em nota, o MP alerta que, caso o gestor municipal não responda no prazo estabelecido, poderá ser responsabilizado pelo crime de desobediência, conforme previsão legal na Lei 7.347 de 1985, a Lei da Ação Civil Pública. A investigação evidencia a responsabilidade direta do gestor público na condução legal e transparente da máquina administrativa. O não cumprimento das normas pode resultar em ações judiciais, responsabilização civil e até improbidade administrativa. O MP destaca que é necessário analisar todos os elementos coletados para determinar as medidas apropriadas. A apuração segue em andamento e, conforme os desdobramentos, novas medidas poderão ser adotadas para corrigir eventuais distorções e assegurar, claro, a legitimidade na gestão dos recursos públicos. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final na mais completa narrativa de toda a área policial do nosso estado de Alagoas, e a gente fazendo aqui concomitantemente os BOs pertencentes ao 10º BPM, bem como a narrativa da área policial do nosso estado de Alagoas nas últimas 24 horas. Falou a radialista e advogada Aline Canuto.